Meus cumprimentos, senhoras e senhores, aqui é o Escriba e este é o canal Escriba Roleplay. Hoje levaremos o interesse deste canal em explorar mundos e cenários dos mais diversos a um dos meus antigos focos de interesse em questão de universos fictícios, o mundo de Fallout. As outras séries serão continuadas, claro, após o vosso Escriba lidar com alguns problemas técnicos. De qualquer forma, Fallout é uma série de jogos de RPG criada por Tim Cain, desenvolvida por vários estúdios ao longo dos anos, e que teve o seu primeiro jogo lançado lá em 1997 pela Interplay, e é de propriedade da Bethesda desde 2008. A franquia ela foi inspirada em alguns aspectos na franquia do Final Fantasy da Square Enix. De qualquer forma, a história ocorre nos séculos 22 e 23 do mundo fictício e tem muita influência da cultura americana dos Estados Unidos em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, com a esperança de promessas de tecnologias e medo da aniquilação nuclear. O universo de Fallout em si existe uma linha do tempo alternativa que se separou da história do mundo real após a Segunda Guerra Mundial. Até a Grande Guerra de 2077, que acontece dentro do jogo, o mundo de Fallout foi dominado pela cultura dos Estados Unidos dos anos 50, porém com progresso tecnológico mais avançados. A realidade do mundo de Fallout é profundamente influenciada pela antologia da ficção científica Mundos do Amanhã, que foi publicada durante a Idade do Ouro da ficção científica lá nos anos 50. A Grande Guerra é o mais importante evento que moldou o mundo de Fallout na sua forma atual. Em 20 de outubro de 2077, os Estados Unidos, China e outras nações nucleares bombardearam umas às outras, em uma última tentativa desesperada de vitória nos conflitos entre elas, que acabou causando uma destruição em massa jamais vista na história da humanidade. Os ataques nucleares duraram apenas 2 horas, mas a energia liberada pelas bombas foi muito mais destruidor do que todas as guerras anteriores combinadas. Os jogos da série Fallout acontecem entre 90 anos até 2 séculos depois da Grande Guerra, onde a humanidade luta para sobreviver e reconstruir o mundo. Alguns grupos de pessoas conseguem viver com muito pouco sobre o solo infestado de radiação, explorando as ruínas queimadas de cidades ou sobrevivendo e se adaptando ao novo ambiente radioativo através das mais diversas mutações. Comunidades que foram trancadas nos vaults ou refúgios subterrâneos durante a guerra estão agora emergindo para repopular a terra arruinada, lutando para organizar e sustentar a raça humana. Esses restos de civilização são ameaçados por mutantes psicóticos, máquinas descontroladas, saqueadores e todo tipo de criaturas mutantes que surgiram nesse novo mundo. Os primeiros 2 jogos acontecem na área conhecida como a região central, na costa oeste dos Estados Unidos pós-apocalíptico, onde as principais ameaças são um adversário chamado Master e a facção chamada Enclave, enquanto o terceiro jogo acontece na Capital Wasteland, na costa leste dos Estados Unidos. Tratando da história de fato agora. No universo de Fallout, os Estados Unidos do século XXI estavam entrando em uma era de paranoia e mania política. O governo dos Estados Unidos estavam cada vez mais se tornando militarista e agressivo contra seus inimigos reais ou imaginários. Na medida em que os suprimentos de combustíveis fósseis começavam a secar e as conversões da infraestrutura de combustíveis fósseis para a recém-inventada energia de fusão nuclear atrasavam, os economistas dos Estados Unidos e por todo o globo se desesperavam. As Nações Unidas se dissolveram no ano de 2052, ao mesmo tempo que os recursos naturais do planeta secavam, fazendo com que pequenas nações quebrassem e falissem financeiramente. A comunidade europeia e os países produtores de petróleo do Oriente Médio se lançavam em guerras longas e intermináveis pelos poucos campos de petróleo ainda produtivos. No final do ano de 2053, os Estados Unidos fecharam suas fronteiras quando uma nova super praga foi descoberta, se espalhando descontroladamente pela população, e uma arma nuclear terrorista destruiu a cidade de Tel Aviv, em Israel, no início de 2054. Dessa forma, os Estados Unidos reagiram pela ameaça crescente de uma guerra nuclear,
criando o projeto Safe House. Este projeto, financiado pela venda dos desvalorizados títulos do Tesouro de um governo americano cada vez mais quebrado através de inflação sem controle, ao mesmo tempo que a economia ia enfraquecendo, foi responsável por criar grandes abrigos subterrâneos para sobrevivência projetados para suportar radiação nuclear ou até mesmo uma pandemia viral. Esses refúgios ficaram conhecidos como vaults. Em 2060, os campos de petróleo do Oriente Médio finalmente se esgotaram, terminando a Guerra Europeia. A Comunidade Europeia então se dissolveu novamente em nações-estado beligerantes, egoístas, engajadas em tomar os últimos recursos de combustíveis fósseis da Terra, e guerreando entre si, claro. No inverno de 2066, a China atacou o Alasca, pelo que seriam os últimos vestígios de petróleo do mundo. Os Estados Unidos responderam com força, mas passariam-se 10 anos antes que o conflito pudesse acabar. Em uma manobra desesperada, ambas as superpotências invadiram países vizinhos em um esforço de melhorar seus poucos recursos. A anexação do Canadá pelos Estados Unidos foi concluída em 2076. A madeira e o petróleo canadense forneceram matéria-prima para as necessidades militares dos americanos, e o Alasca foi retomado dos chineses em janeiro de 2077. Nas primeiras horas da manhã de um sábado, em 23 de outubro de 2077, os céus dos Estados Unidos foram cobertos por mísseis nucleares e bombardeios chineses, carregando centenas de armas nucleares. Ninguém soube quem iniciou a Grande Guerra, lançando suas armas primeiro. Mas depois de 2 longas horas de devastação nuclear pelo planeta, assim que as nações europeias e a União Soviética também lançaram suas armas nucleares, ninguém realmente se importou. As pessoas se perguntavam o que estava acontecendo pelo mundo, mas ninguém sabia nem informava o motivo que levou aos ataques nucleares em massa. A mídia, confusa e manipulada, foi obrigada a transmitir falsas informações nos primeiros momentos. Devido aos frequentes alarmes falsos nos meses anteriores ao ataque nuclear, poucos americanos chegaram a alcançar os vaults, os refúgios subterrâneos, quando o alarme final tocou. Particularmente na costa oeste dos Estados Unidos, onde as bombas e os mísseis acertaram primeiro, muitas pessoas ficaram do lado de fora no fechamento das portas desses vaults. O enclave, o nome assumido pelo que resta do governo federal dos Estados Unidos e seus aliados corporativos mais próximos, recuaram para a segurança de uma base de petróleo, uma plataforma de petróleo, que era propriedade da empresa Poseidon Oil, no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia. Após a guerra, tudo mudou. A Grande Guerra transformou a maior parte do planeta em uma terra devastada. Aqueles que não morreram nos ataques iniciais das armas nucleares, menos da metade da população mundial, viveram na escuridão ou na miséria radioativa por décadas. Ao mesmo tempo em que as plantas e a vida animal da Terra morreram por falta de comida, de luz do sol e pelos altos níveis de radiação. Porém, vivendo em vaults nos refúgios subterrâneos ou congelados em câmaras criogênicas, a humanidade, pelo menos nos Estados Unidos, perseverou. Muitas das pessoas fora dos refúgios foram mortas por explosões nucleares secundárias ou pela radiação, e muitos daqueles que tiveram a sorte ou o azar suficiente para sobreviver sofreram mutações. Os primeiros efeitos da radiação foram vistos em sobreviventes em meados de 2080. Mutação em larga escala ocorreu em plantas, animais e humanos. Aqueles que sobreviveram aos efeitos da mutação se transformaram permanentemente. Novas espécies foram criadas quase da noite para o dia, entre elas os terríveis ghouls ou necróticos humanos. 2 décadas depois da queda das bombas, os primeiros refúgios foram abertos e seus habitantes emergiram para reconstruir a civilização arrasada. A região central, que corresponde à costa oeste e sudoeste dos Estados Unidos, foi uma das primeiras áreas do mundo pós-apocalíptico na qual uma significante interação entre diferentes pessoas surgiu, cerca de 80 anos depois da guerra, na metade do século 22. Apesar de que muitas regiões do antigo mundo civilizado estão vagarosamente voltando à civilização, a humanidade tem um longo caminho pela frente para restaurar o senso de normalidade mesmo no século 23. Tecnicamente, as guerras dos recursos nunca foram declaradas como terminadas.
Mas, dado o fato de que os Estados Unidos efetivamente deixaram de existir como uma nação, e presumivelmente a China também, nas últimas horas da guerra, as pessoas nas wastelands da Terra agora possuem problemas e preocupações bem maiores com a própria sobrevivência. Após o desastre nuclear, o mundo mudou drasticamente. A destruição e a radiação alterou terrivelmente tudo o que tocou e não consumiu, mutando pessoas e animais em coisas grotescas e perigosas para sobreviverem a um ambiente hostil. Os vários tipos de criaturas mutantes que habitam as terras devastadas surgiram pela exposição à radiação nuclear. Entre elas estão criaturas conhecidas como mantis, geckos, plantas de esporo, radiscorpions, brahmins, e entre eles os necróticos ou até mesmo baratas gigantes. Sim, as baratas de fato sobreviveram ao apocalipse nuclear. Os principais são os ghouls, os necróticos, que também surgiram em larga escala, sendo classificados como uma espécie subhumana, que eram basicamente humanos expostos à radiação intensa, ficando com aparência de zumbi mesmo. Em geral, a exposição em radiação intensa no universo de Fallout causa uma série de doenças, mas principalmente alteram a aparência da vítima, também seguindo o conceito dos anos 50. A radiação também faz a maioria das criaturas ficarem maiores e mais fortes para resistir a seus efeitos. As outras fontes de mutação do universo de Fallout incluem o vírus da evolução forçada, ou Forced Evolutionary Virus, também conhecido como FEV, os supermutantes, os floaters, os centauros e possivelmente criaturas também conhecidas como Wanamingos, são resultado de uma infecção em massa com o vírus FEV. Inicialmente, o vírus foi criado como uma cura para a nova praga citada mais acima, porém, seus efeitos colaterais não foram estudados o suficiente para serem previstos, e os testes mostraram que as cobaias que eram expostas ao vírus aumentavam significativamente de força e tamanho, e diminuíam a capacidade cerebral. O projeto foi então renomeado para FEV, o Forced Evolutionary Virus, e passou a ser testado em seres humanos no intuito de criar super soldados, isso antes da Grande Guerra e da devastação nuclear. Depois que um homem chamado Richard Gray descobriu uma base que era usada para testes com o vírus e caiu acidentalmente em um caldeirão cheio de substâncias, ele começou a sofrer terríveis mutações rapidamente e se transformou em uma assustadora criatura cheia de tentáculos sem corpo humano devido às mutações. Ele deixou de ser humano e passou a ser uma simples gosma grudada no chão, passando a ser conhecido como Mestre ou Master. Ele também desenvolveu certos poderes psíquicos que aumentaram sua inteligência. Lentamente, ele começou a explorar o resto da base e começou a pesquisar e estudar seus próprios experimentos entre seres humanos e o vírus FEV. Usando sua inteligência e os recursos que ainda estavam na base, já que estaria condenado a passar a vida toda naquele lugar, ele criou uma série de criaturas mutantes. Uma delas foi o super mutante já citado, que eram humanos extremamente fortes, grandes e verdes. Ele decidiu então continuar com experimentos e criar um exército dessas criaturas, com o objetivo de criar uma nova espécie dominante na Terra, substituindo a humanidade. Eventualmente, esses seus supermutantes acabariam sendo derrotados, pois eles eram criaturas estéreis, e o mestre seria morto por um dos protagonistas dos jogos do Fallout. Sobre as criaturas, muitas criaturas citadas aqui, elas provavelmente serão exploradas em um vídeo futuro, se essa série der certo. Entre as regiões do mundo exploradas em série e nos jogos estão a região central, o Core Region, que se estende das ruínas de Los Angeles no sul até Klamath, no norte dos Estados Unidos. Essa região cobre a maior parte da costa oeste dos Estados Unidos, incluindo a Califórnia, a parte de Oregon e Nevada. A região é considerada hostil, o que levou muitas pessoas a procurar moradia em pequenas cidades antigas, onde encontravam relativamente mais segurança, e outras pessoas. Porém, com os recursos restantes ficando cada vez mais escassos, as pessoas e criaturas se consolidaram a se organizarem em lugares muito mais homogêneos do que se poderia esperar de um mundo destruído e sofrendo por mutações constantes. A população de necróticos, ghouls, na região é principalmente concentrada em volta de Bakerfield, também conhecido hoje em dia como Necrópolis, mas foram se espalhando depois de um ataque principalmente do exército do Mestre, do Master.
A maioria dos sobreviventes conseguiram encontrar uma casa em Gecko ou Broken Hills, juntamente com humanos e super mutantes, ambos bem longe ao nordeste de suas casas. Os super mutantes eram abundantes na base de Mariposa por volta de 2102 a 2162 e exploraram em patrulha até Los Angeles. Depois da morte do mestre, a maior parte deles se espalharam para o leste, sem liderança agora. Os humanos ainda são a espécie dominante nessa região, das Wastelands, como eles chamam, e suas principais cidades estão na região central, sendo conhecidas como The Hub, Los Angeles Boneyard, NCR, Vault City, Nova Reno e São Francisco. Outra região importante é a costa leste. A cidade de Washington DC e suas regiões passaram a se chamar Capital Wasteland por volta de 2277. Um grande número de tropas de supermutantes se deslocou para a capital com o objetivo de expulsar os humanos de lá e produzir mais de sua espécie, seguindo o objetivo inicial que levou à criação deles mesmos. A cidade de Rivet City é a maior concentração de humanos na Capital Wasteland e foi construída em um porta-aviões gigante encalhado na costa de River Potomac. Outros assentamentos avançados na região incluem Megaton, Tempany Tower, Paradise Falls, Underworld, entre outras. A Irmandade do Aço se fixou na capital para combater a ameaça dos supermutantes e recuperar a tecnologia das ruínas, e construiu uma base nos restos do Pentágono, que passou a se chamar Cidadela. O enclave primeiramente se fixou em Raven Rock e depois moveu a sua base para Adams Air Force Base durante os eventos de um chamado Broken Steel. O sistema de metrôs da capital foi parcialmente destruído e se tornou uma rota alternativa para chegar em lugares na cidade, assim como também serviu como moradia para necróticos selvagens e mutantes. O Jefferson Memorial se tornou a base para o Project Purity. Outras regiões significantes da costa leste incluem Commonwealth, Pittsburgh, Honto, Point Lookout, Maryland e o que restou da própria base Adams. Entre as principais facções do mundo pós-apocalíptico de Fallout, algumas das quais eu citei aqui explicando as regiões, estão na região central. Depois da derrota dos exércitos supermutantes do Master, que era a maior força militar em 2161, a Nova República da Califórnia se tornou a organização mais influente, que uniu a maioria das cidades da região, incluindo Shady Sands, a capital, agora mais conhecida como NCR, Hub, Junktown, Maxon e etc. A NCR está tentando ativamente unir toda a Califórnia sob um único governo. Em contraste, a Irmandade do Aço é uma misteriosa organização tecno-religiosa, com raízes nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Apesar de serem poucos em número, eles estão bem preparados com um arsenal de tecnologia pré- e pós-guerra de ponta. Eles possuem armas a laser, Power Armor, que eles chamam, melhorias cirúrgicas e implantes de combate. Diferentemente da NCR, a Irmandade não está interessada em conquistas e nem em salvar a humanidade, mas sim em manter seu sigilo e preservar e desenvolver tecnologia. O Enclave, os descendentes do governo dos Estados Unidos, que consideram todos fora eles candidatos à erradicação, costumam operar de uma plataforma de petróleo na costa da Califórnia, mas aparentemente deixaram a área depois da destruição de sua base. Acredita-se que eles moveram sua base de operações da costa oeste para a fronteira mais a noroeste da Capital Wasteland, dentro de um grande labirinto subterrâneo conhecido como Raven Rock. Downtown DC, a área circundante da Capital Wasteland, está tomada por um exército de supermutantes, separados do exército do mestre. Eles se originam, inclusive, de uma fonte completamente diferente, segundo as fontes que você encontra nos jogos. 3 outras facções na Capital Wasteland não são nativas da região. A Irmandade do Aço, um braço da Irmandade que saiu da facção, após lideradas por Owen Lyons, que durou defender os habitantes humanos de Wasteland dos mutantes, ao invés de simplesmente buscar e proteger e desenvolver as tecnologias como o núcleo da Irmandade. Também há os exilados da Irmandade que deixaram a Capital Wasteland quando as prioridades de Owen Lyons
foram se modificando com o tempo. E por último, os remanescentes do Enclave, que sobreviveram à destruição de sua base no oeste. Outras facções incluem os escravagistas em Paradise Falls, os reguladores e os mercenários da Talon Company, os residentes de Temple Tower, Megaton Rivet City, Big Town, Riley Rangers, Little Lamplight e etc. Por fim, essa foi uma breve introdução ao rico mundo de Fallout, sua história e cenário de forma superficial. Esse cenário ele já é extremamente intrigante, mas ao nos aprofundarmos nos segredos e fenômenos que se desenvolveram no apocalipse nuclear desse universo, e ainda mais suas facções e eventos, tudo se torna ainda mais interessante. Eu espero que esta introdução tenha sido clara e agradável, que desperte sua curiosidade em explorar esse mundo, seja nos jogos ou até mesmo na série de alta qualidade que foi lançada na Amazon recentemente. Eu gostei. Se este conteúdo foi interessante para vocês, por favor, se lembre de curtir, se inscrever e clicar no sininho. Deixe um comentário abaixo sobre sua experiência com Fallout e se deseja que eu explore em mais detalhe esse mundo e por qual tópico começar. Entre eles, eu estou tentado a explorar a história com mais detalhes, tratar das facções e das criaturas do mundo de Fallout. De qualquer forma, este foi o Escriba, do canal Escriba Roleplay, e até a próxima!